Olá, olá, olá. Vamos estar lendo mais um capítulo aqui do livro de Levítico, capítulo 4, que tem como título O Sacrifício pelos Erros dos Sacerdotes. Eu me chamo Wanda e sou uma das administradoras e tutoras do canal Nosso Quarto de Guerra. Vamos lá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que se não deve fazer e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fissura e toda a gordura que está sobre a fissura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará e sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimarás. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto dos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E aquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimará lá sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Os sacrifícios pelos erros de um príncipe.
Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que se não deve fazer e assim for culpado, o seu ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras machos sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará sobre a base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará, por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Aleluia. E aqui concluímos o capítulo 4 do livro de Levítico, na Bíblia, em áudio para vocês. Deixem o seu like, ativem o sininho das notificações para você não perder nenhum capítulo. Compartilhe para que mais pessoas possam ouvir dessa palavra poderosa e libertadora do nosso Senhor Jesus. Amém? Até o próximo capítulo. Beijos.